A minha história no programa de pós-graduação em Letras Vernáculas, como professor do programa, começa em 2000. Então, tenho 2 décadas atuando no magistério em pós-graduação. Mas é uma história que começa um pouco antes, na verdade, um pouco mista, já como professor de graduação. Né? Nós, naquela altura, entrávamos como assistentes, só com mestrado, né? O concurso era para assistente. Então, eu já era aluno do programa e já era professor da graduação já há 6 anos, né? Quando ingresso no programa, e trago a minha experiência, a minha participação de projetos já em curso, né? Como uma experiência para a graduação. Nesses 20 anos, a minha atuação esteve muito vinculada à pauta nacional da linguística, porque em parte da década de 90 e na década de 10, do ano do século XXI, várias linhas de pesquisa necessitaram lançar mão de dados históricos para uma reconstrução do português brasileiro. Então, já mesmo antes de estar no programa, eu já vinha atuando no projeto nacional para uma história do português brasileiro. Na verdade, eu fui a primeira pessoa do Rio de Janeiro, logo em seguida com a Dina Kalu entrando, Maria Eugênia entrando, que entrou nesse projeto nacional de reconstrução da história do nosso português na Nova România, aqui nas Américas. E, para isso, era necessário enveredar pela filologia, enveredar pelos arquivos, encontrar documentação inédita, manuscrita, impressa, do Brasil Colônia e depois do Brasil Império, que fosse servir de fonte. Então, eu começo a participar no programa nessa pauta nacional para a linguística nacional. Né? E a minha atuação foi exatamente na história da língua portuguesa, na linguística do corpus, na filologia, em todas as questões, construindo aí, discutindo e construindo corpora que ficaram disponíveis na internet em projetos como esse, né, nacional, depois internacional, e em projetos do próprio programa que se vincularam a pesquisas com Portugal, e nesse caso, nomeadamente, o projeto Varport. Então, em trabalhos com o senhor Brandão, inclusive envolvendo missões da CAPES, nós estivemos na base da construção de critérios de seleção de materiais para o corpus do projeto Varport, um material binacional que teve grande impacto junto com o PHPB na linguística nacional. Inúmeras teses, inúmeros mestrados foram construídos a partir dos materiais que nós editamos e disponibilizamos na internet. Nós, da nossa linha de pesquisa, de Nakalu, eu, Célia Lopes, enfim, toda uma equipe que foi depois formando quadros novos e ampliando esse trabalho, que hoje está consolidado. Atualmente, a linha de pesquisa a que eu me vinculo expressa uma certa transição no meu trabalho. Né? Eu trabalho com história, me vinculo à linha de pesquisa Língua e Sociedade, Variação e Mudança, e também a linha de ensino. Por quê? Porque eu estou fazendo um pouco de história do ensino gramatical no Brasil, do final do século XIX até meados do século XX, pegando a minha experiência de arquivos, trabalhando, formando corpora metalinguísticos, gramáticas escolares, entendendo um pouco dessa prática pedagógica em gramáticas, livros de exercícios, e pegando depoimentos falados de ex-alunos de escolas de renome nacional, todas no Rio de Janeiro, como o Colégio Militar, Colégio Pedro II, Instituto Normal de Educação, que eram escolas modelo para a cidade do Rio de Janeiro e para o país. Então, para fazer essa sócio-história do ensino e uma avaliação um pouco dos caminhos pedagógicos com o texto, com a gramática, eu tenho mesclado a experiência de arquivo, levantando fontes impressas e fontes faladas, seguindo aí um pouco o caminho da reconstrução do ensino. História do ensino é a minha pauta atual. O meu projeto atual ele tem um título que mostra quase que barrocamente tudo isso que eu estou falando em relação à minha atuação presente. Olha, o título é Ensino de Língua Portuguesa no Brasil no século XX. Práticas pedagógicas normativistas e práticas pedagógicas descritivo-reflexivas
e a construção de corpos metalinguísticos e de depoimentos orais. Quer dizer, é um título barroco que mostra também a preocupação em mesclar a experiência que eu tenho em construção de corpos orais e mesclar a minha experiência e história e prática em arquivos históricos para tentar, de novo, agora oferecer corpora, nesse caso, corpora metalinguísticos, corpora de gramáticas escolares e outros materiais, para dar esse panorama do que foi a construção da tradição gramatical na escola brasileira, ela própria um objeto de análise sociolinguística. Na construção de corpora, a gente vem com as análises postas na tradição filológica. Critérios de rigor, de edições conservadoras, né, bem cuidadas, abertas a quaisquer tipo de pesquisas que precise de fidelidade ao original. E para a prática de gravações de depoimentos, eu tenho adotado uma linha da historiografia chamada história oral, né, que é uma linha que considera e constrói roteiros de entrevistas para se chegar a corpora de depoimentos, eles próprios vistos como fontes primárias para a história. Fontes primárias gravadas, orais e de depoimentos. O que tem feito é aplicado essa metodologia a pessoas da terceira idade que têm estudado nas décadas de 50, 40, nessas escolas. Colégio Militar, Instituto de Educação e Colégio Pedro II. Porque os cursos da pós-graduação e da graduação têm uma certa continuidade, tem ficado com a minha experiência mais larga, que é a filológica, em filologia portuguesa, construção de corpora e discussão de critérios de construção de corpora. Então, nesses cursos estão ainda muito ligados à minha experiência e produção acadêmica em história da língua portuguesa, em construção de corpora e, principalmente, na habilitação dos alunos de pós a serem capazes de lerem e avaliarem questões dos manuscritos ou impressos quando postos em facsímile nos corpora. É a ideia de que o aluno não vá ser um editor de corpora, ele vai ser um usuário de corpora, e para bem avaliar seus fenômenos, ele precisa entender o texto que ele está lendo como fonte primária. Sem essa compreensão, depois as suas análises ficariam falhadas. Então, a minha atuação na formação do aluno de pós, nos últimos 10 anos especialmente, tem centrado nessa habilitação, ora para um usuário de corpora, ora para um editor de textos. As minhas pesquisas, né, como assim, eu muito me orgulho, deixaram disponíveis na internet muitos materiais que eu próprio editei e produzi. Mas, mais que isso, elas deixaram disponíveis na internet para várias teses, várias pesquisas no Brasil e no mundo, a produção do projeto em que eu me inseri na UFRJ e no Brasil. Na UFRJ, o Varport, no Brasil, o PHPB, e esses materiais hoje foram reavaliados e rediscutidos numa segunda fase dos projetos, e essas discussões, os critérios e construções nossas ficaram aí como uma base para muita gente. O segundo volume, Produção da Contexto, sobre o projeto para uma história do poder brasileiro, traz ali a síntese dessa contribuição, tanto dos corpora, mais que os corporas em si, a discussão metodológica para construir esses corpora, e a minha pesquisa mais específica, que é na área da grafologia aplicada às questões sócio-históricas. Meu principal resultado, na verdade, é uma discussão metodológico-teórica de como controlar perfis culturais em indivíduos autores de cartas, enfim, de materiais manuscritos no Brasil colônia, no Brasil império, pessoas sobre as quais nada sabemos. Então, um dos impasses, uma das questões na área de história da língua é como traçar perfis sociais para indivíduos dos quais nada conhecemos. O caminho, claro, é levantar quem são as pessoas. Mas quando você trabalha com pessoas desconhecidas, que são, aliás, as que vão dar aí
uma visão mais matizada do que era o uso de língua, e você chega nas pessoas que não eram ilustres, você depara com o problema de quem é essa pessoa, onde ela estudou, qual a sua formação. Então, as corpora orais do presente, que já identificam o perfil social do informante, ficam sem comparação com os corpora históricos, geralmente apenas controlados por fatores externos, como lugar, tempo e gênero textual. Então, para enfrentar essa questão, eu comecei a estabelecer um quadro metodológico, um quadro teórico e pesquisas que, pela grafia das pessoas, pelas opções gráficas, eu consigo ali estabelecer uma gradiência entre uma mão mais elementar, uma mão mediana e uma mão mais avançada no uso da cultura escrita pelas opções gráficas. É muito específico, mas é um caminho que tem dado algum resultado. Nesse sentido, o meu orientando, que posso destacar, que hoje é professor da UERJ, é professor adjunto de prática de ensino e professor do CAP da UERJ, ele continua comigo produzindo aí materiais de pesquisa de ponta, aplicando essa metodologia que eu venho desenvolvendo já há alguns anos. Bom, eu destacaria nessa minha história no programa algumas produções bibliográficas, né? Entre elas, no âmbito do projeto para a história do português brasileiro e na minha reflexão sobre construção de corpora, eu destacaria dois capítulos que eu publico no livro História do Português Brasileiro, que o professor Atrébio Castilho coordena, o volume 2, Corpus Diacrônico do Português Brasileiro, onde tanto há um capítulo com a experiência e critérios de construção de corpora, que eu desenvolvi no projeto, quanto um capítulo sobre a metodologia de pesquisa de identificação de perfis sociais associados às práticas gráficas de cada redator, e aí acrescentando o trabalho junto comigo do meu ex-orientando Alexandre Xavier Lima, que aborda o mesmo tema com as predicações gramaticais em gramáticas do final do século XIX. O trabalho com a grafia resulta num trabalho mais recente com o próprio Alexandre e com o colega do programa, professor Leonardo Marco Túlio, publicado em Salamanca, né, no livro Linguística Histórica e História do Português, em que nós aplicamos a mesma metodologia que eu desenvolvo, só para a questão do reflexo da normatização em gramática do século XVI, passo a passo, nos impressos do próprio século XVI. Então, a gente aí desenvolve todo um caminho de discussão metodológica para aplicar o que eu falo sobre opções gráficas, e aí mostrando o impacto de uma normatização, a partir do século XVI, numa norma praticada nos livros do século XVI em diante. Essa avaliação é feita nesse capítulo. Eu destacaria também trabalho com outros projetos, como o Varport, fruto de uma missão CAPES em Portugal, o verbete que faço com o Silvio Brandão no Dicionário Temático da Lusofonia, uma obra de referência importante, que nós marcamos, digamos assim, a presença do programa em parceria com o Centro de Linguística de Lisboa e celebramos essa parceria no convite e na execução desse verbete. Destaco, por fim, um outro lado meu que sempre existiu, mas foi mais vinculado ao trabalho de extensão, que hoje me orienta na pesquisa, na linha de pesquisa de ensino do programa, que é o capítulo Saberes Gramaticais na Escola, no livro Ensino de Gramática, Descrição e Uso, em que colegas do programa, do setor do programa da FRJ, nos dedicamos a traduzir contribuições de conteúdos acadêmicos à prática de ensino de língua portuguesa em nível médio. Eu destaco principalmente porque é o capítulo em que eu mais sou reconhecido hoje na produção e formação de alunos no Prof. Letras, por exemplo. Na formação de recursos humanos, para além de orientandos, né, que hoje estão em colégios de renome nacional,
ou em redes de município, de estado, levando qualidade que a gente tanto prima na FRJ para qualquer lugar onde estejam, seja na atividade em rede privada ou pública, a minha preocupação tem sido levar, via extensão, esses conteúdos de filologia, de reflexão gramatical, história gramatical e gramatical para cursos e gravações que partam para o extramuros, né? Que partam para o extramuros. Essencialmente, como o nosso programa tem uma longa tradição de vínculo, de reflexo, de continuidade, de retorno com a graduação, os recursos de formação de graduandos se fazem sentir nas comentários e abordagens que a gente acompanha, seja pela internet, seja pessoalmente, de retorno de qualidade, de um quilate diferente desses alunos no ensino médio e universitário, né? Então, a formação de quadros, para além das aulas intramuros, tem sido muito marcada pela gravação de aulas e palestras via internet extramuros. Minha trajetória, nesses 20 anos de programa, em vários momentos as parcerias foram estabelecidas, né? É uma vocação do nosso programa estabelecer parcerias entre universidades no Estado, entre universidades no país e entre universidades mundo afora. De forma especial, por conta do trabalho junto ao Projeto Nacional para uma História do País Brasileiro e projeto Varport, naturalmente as parcerias se estabeleceram com universidades como USP, UFBA, UFMG, o Federal de Pernambuco, Ceará. Mais que isso, naturalmente, o projeto caminhou para parcerias com a Alemanha, com o Romanist na Alemanha. Dessa parceria, eu fui pelo projeto em Missão CAPES, Alemanha, e lá pude difundir e aprender muito e pavimentar um caminho depois seguido por outros colegas que seguiram para pós-doc nos contatos que o projeto foi estabelecendo. Mas especialmente com Portugal, né? Especialmente por conta da minha área de pesquisa e como o que eu pesquiso são cartas, né? Fica no destinatário, eu tive que ir a Portugal encontrar as cartas escritas e enviadas do Brasil. Nesse sentido, a parceria em Boa Sanduíche com o professor Ivo Castro foi assim a minha vocação inicial, já no contrafluxo do programa que eu trouxe para dar palestra aqui em 94. Então, de aluno de doutorado, eu já passo a professor em Boa Sanduíche pelo programa, e esse contato me gera aí parcerias em Portugal que levam depois ao Varport e a Maria Antônia Mota, e hoje mantém essa tradição de parcerias com o colega Paulo Osório, da Universidade da Beira Interior, nesse ciclo assim, virtuoso de produção e contatos o tempo todo. Se eu pudesse falar com os colegas no Brasil e no exterior que possam vir a se interessar, a se vincular à pesquisa, parcerias, mesmo aulas, em nosso programa de letras vernáculas da FRJ, eu diria para que venham porque eu vou encontrar um programa que reúne nomes consagrados em suas áreas, né? Em fonética e fonologia, como João Moraes, em língua portuguesa, como Dilan Calu, em dialectologia, como Silvio Brandão. Vão encontrar pessoas renomadas, vão encontrar suas bibliografias aqui presentes, e vão encontrar gente nova, um sangue novo, que vem com uma intensa qualidade de produção e de relações com as pautas da linguística no mundo hoje. Vão encontrar um clima bem tranquilo, de uma certa informalidade dos cariocas e dos não cariocas que se acariocaram aqui, e vão ter, com certeza, muita discussão sobre os dados que vão aí transitar nessas parcerias.